light get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos à segunda aula da jornada de imersão na terapia de casal. Meu nome é Felipe Romão, sou coordenador geral aqui da instituição, estou mais uma vez aqui do lado da coordenadora pedagógica Nadine Ribeiro. Essa jornada está sendo incrível e, como eu falei, estamos na segunda aula dessa jornada. Tivemos a primeira lá na segunda-feira, às 7 horas da noite também. Se você perdeu, não se preocupa. Depois a gente dá uma revisadinha nela com todos vocês. Mas aproveitem a aula de hoje. Ela está incrível. A barra na aula de hoje está lá em cima e vocês vão ver depois com a Nadine o cronograma dessa semana. Mas quero relembrar para vocês para quem serve essa jornada e por que vocês estão aqui. É para você que quer transformar a sua prática clínica. É para você que não sabe o que é terapia de casal e quer fazer os seus primeiros atendimentos. Você que trabalha com casais em instituições religiosas ou em algum outro lugar, essa jornada é para todos vocês. E por isso estamos fazendo esse conteúdo com alta qualidade, para vocês aproveitarem do início ao fim, certo, Nadine? Como vai ser essa jornada? Conta pra gente. Perfeito! Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos na nossa segunda aula, que na verdade é o terceiro dia da nossa jornada. Exatamente. Então, inclusive, se você não faz parte do grupo, já fica ligadinho aqui como é que você faz para participar. Hoje nós vamos ter um conteúdo muito rico para quem é da área e também para quem ainda não tem experiência. Nós vamos ter um estudo de caso real sobre as intervenções para casais em crise. Mas eu caí aqui agora de paraquedas, eu não sei nem o que é o estudo de caso, como funciona. A nossa professora especialista de hoje trouxe pra gente um caso real, algo que aconteceu dentro da clínica e ela precisou fazer uma intervenção. Isso que é um estudo de caso. Então vocês vão ver aqui em primeira mão, ter a oportunidade de uma especialista com 10 anos de experiência, 10 anos. trazendo pra gente, então, um caso, como ela lidou, como foi feito com esse casal. Então, nós vamos te mostrar aqui como identificar padrões de conflito, quais estratégias que podem ser usadas na prática e como conduzir um atendimento eficaz aí para casais que vão chegar com dificuldades emocionais, com dificuldades relacionais dentro da sua clínica, dentro da sua atuação. E aí, como o Felipe já tinha falado, essa aula, essa formação, ela vai servir para você que é psicólogo, terapeuta, psicanalista, assistente social, coach, sexólogo, para você que trabalha com relacionamentos e bem-estar emocional de uma forma geral. Então, essa aula vai te trazer muito conteúdo técnico e muito conteúdo prático também. Como é um estudo de caso, você vai entender, então, como é que você vai lidar. O casal chegou para você, como é que funciona? Essa é a nossa aula de hoje. Perfeito. E a gente começou rápido, né? E a Nadine já foi falando aqui, o pessoal entrando agora. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, quem está enviando aqui no chat. Vai ser uma aula incrível. Mais uma vez, só relembrando, esta é uma live interativa. Então, escrevam no chat as perguntas, dúvidas de vocês, que estamos aqui para responder, tá bom? E eu quero fazer duas perguntinhas para a gente já engajar um pouquinho do chat e a gente se conhecer melhor para conduzir esse estudo de caso de uma maneira diferente, que vá atender a todos vocês. Antes disso, eu falei duas perguntinhas, mas quero fazer uma terceira e vai ser logo para iniciar. Quantos de vocês que estão participando aqui hoje estavam conosco lá na primeira aula da jornada? Conta aí. Eu estava, eu participei, eu estou aqui presente, coloca aí uma coisinha no chat. As outras duas coisas que a gente quer saber, para a gente poder conhecer um pouco melhor vocês que estão participando dessa noite aqui com a gente vocês que atendem casais, quais são as maiores dificuldades de vocês em intervir em crises? Será que se um divórcio cair no colo de vocês, no termo figurado, for na clínica de vocês, um casal que está ali na briga, vou divorciar, já falei assim, quero me separar. Vocês sabem intervir? Vocês sabem usar as técnicas corretas para fazer esse tipo de intervenção? Comenta aí pra gente se você tem ou quer aprender sobre essas técnicas. E depois,
se você é novo, tá aqui nessa primeira aula com a gente, se você atua ou deseja atuar com a terapia de casais. Qual é o motivo que levou vocês a estarem aqui na live de hoje, tá bom? Mas assim, será assim como a primeira, para quem assistiu, vai ser uma aula incrível. Particularmente, a aula 1 foi legal, mas a de hoje é uma das que eu mais gosto dentro deste ambiente, porque é o que mais cai na clínica, é o que mais vocês vão ver. O casal, ele não vai para a clínica quando tá bem. O casal não vai chegar na clínica e falar assim, não, tá tudo certo, nossa vida conjugal, familiar, tá tudo ok. Vim aqui só para conversar. Não vai, pessoal. O casal não vai quando tá bem. O casal vai quando o conflito tá num nível a ponto da ruptura do próprio relacionamento. Então, por isso que a aula de hoje eu gosto bastante, porque é uma das que você vai usar aí na clínica mesmo, para todos vocês. Mas vamos lá, pra gente ser rapidinho e a gente ir pra aula, Nadine, conta pra gente qual vai ser o cronograma dessa semana, o que vai acontecer hoje e na sexta-feira, porque segunda já passou, né? Perfeito, nós já chegamos aí na metadinha então da nossa jornada imersiva. E por que a gente fala que ela é imersiva? A gente dedicou uma semana inteira para falar sobre a terapia de casal com vocês de forma prática, trazendo muito conteúdo também. Então, na segunda-feira nós tivemos uma aula com a professora Alana, onde ela trouxe para a gente os 5 principais motivos que levam os casais à terapia de casal. E por que o psicólogo, o profissional, o terapeuta, ele precisa estar preparado para receber esses casais. Na terça-feira não tivemos aula ao vivo, né, aqui com vocês, mas tivemos um conteúdo riquíssimo dentro do nosso grupo. Então, quem participou na segunda-feira recebeu na terça um material muito prático, um guia para vocês utilizarem mesmo nos seus estudos. E hoje nós estamos aqui então para falar sobre esse estudo de caso. Amanhã não temos aula ao vivo, mas também temos um material riquíssimo dentro do grupo para vocês. E na sexta-feira nós temos aí o encerramento com chave de ouro dessa nossa jornada imersiva da terapia de casais, onde a gente vai conversar sobre o segredo para ser um terapeuta de casais de sucesso e transformar relacionamentos. E Felipe, tem alguma surpresa para quem está acompanhando a gente? Tem sim, pessoal. Assim como na aula de segunda, a aula de hoje, todos que estão participando da aula de hoje irão receber um material completo, que a gente chama de apostila, com todo o conteúdo que será ministrado hoje pela professora Alana Araújo, especialista na terapia de casais, como a Nadine falou aí, 10 anos de chão aí, atendendo casais e em todos os pontos ali da clínica. Mas, vamos lá, como eu faço para receber essa apostila? Muitos de vocês perguntaram durante a semana, na aula passada, e eu quero relembrar vocês. Esta apostila, ela vai conter toda a teoria do que nós iremos discutir na noite de hoje. Então, os fundamentos, aquilo que a professora falou, estará nesse material incrível, riquíssimo, construído pela instituição, como lembrando mais uma vez, totalmente gratuito, pessoal. Ninguém pagou pela aula 1 e nem pela apostila, assim como ninguém vai pagar pela aula 2 nem pela apostila e nem na sexta-feira, tá bom? Essa é uma jornada de imersão na terapia de casal, 100% gratuita, feita para todos vocês. Então, como eu recebo a apostila? Participando do grupo oficial da jornada de terapia de casal, onde está. Como eu faço para participar desse grupo? Onde tem o link? Onde está esse grupo? O pessoal está enviando aqui no chat o link para participar desse grupo. Vamos lá, participe do grupo. Lá nós não ficaremos enviando mensagem todos os dias. A gente envia o que é mais importante e conteúdos que vão agregar na carreira de vocês. Então amanhã de manhã nós iremos enviar essa segunda apostila com todo o material, com toda a fundamentação teórica do que explicamos aqui nessa noite, tá bom? Então participem lá, a descrição está no chat e também o link está no chat e na descrição desse vídeo. Mas Nadine, qual vai ser a dinâmica da live de hoje? Como vai funcionar? Perfeito. Nós temos então a professora Alana, nossa especialista em terapia de casal, que vai trazer para a gente esse estudo de caso e vai mostrar como aplicar essas intervenções, essas estratégias
essas estratégias, né, quando os casais estão em crise. Mas eu quero lembrar para vocês que nós temos uma dinâmica que é a seguinte: toda a nossa aula é interativa, não somente enquanto nós estamos aqui conversando com vocês. Então, você pode mandar todas as suas dúvidas, deixa as suas perguntas aqui no chat, e aí, para não atrapalhar a aula da professora, nós vamos estar aqui de olho, respondendo todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas ao longo da transmissão. Terminou a transmissão, ainda tem alguma dúvida ou não foi respondida porque tinha muitos comentários aparecendo? Nós estamos disponíveis também no WhatsApp, que funciona quase que 24 horas por dia. Então, vai estar aqui no chat também para vocês, vou pedir para o pessoal colocar aqui o nosso número, onde vocês podem mandar todas as suas dúvidas, referente à aula de hoje, à aula que teve, né, na segunda-feira, que talvez você ficou com alguma dúvida e não entrou em contato, a formação de uma forma geral. Então, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato com a gente. Perfeito. Pessoal, vocês estão ansiosos pela aula? Assim como nós aqui queremos ter a oportunidade de ouvir a especialista Alana Araújo. Então eu e a Nadine vamos sair de cena rapidinho, mas é por uma coisa especial, para vocês terem essa super aula, a segunda aula dessa jornada de imersão na terapia de casal. Márcia, mais uma vez, solta a vinheta para o pessoal e vamos para a aula 2. Olá, pessoal! Vamos agora dar continuidade ao encontro anterior. Para você que não sabe, nós estamos falando sobre terapia de casal e hoje nós vamos dar continuidade aos principais motivos que levam os casais a buscarem terapia. E nesse encontro vocês vão entender mais sobre infidelidade e como nós, profissionais da psicologia, podemos manusear, podemos conduzir os casais nesse processo. E para fechar com chave de ouro, vocês também vão ter conhecimento sobre um caso clínico. Então a gente vai acompanhar de pertinho um caso clínico e entender, né, pensar um pouquinho como a gente pode lidar no manejo desse caso. Então vem comigo, pega caneta, pega papel, pega o tablet, eu não sei o que você usa, e anota tudo, porque isso pode agregar muito no seu manejo clínico. Na aula anterior, a gente conversou sobre ciúmes, comunicação, briga constante entre os casais e redes sociais, o impacto que isso traz para os relacionamentos. E agora nós vamos iniciar essa aula falando sobre infidelidade. Gente, infidelidade é um tema muito polêmico, porque o casal chega ali para ser atendido por você e ele fica naquela luta. Ela vai me julgar, ele vai me julgar, né? Não sei se você é psicóloga ou psicólogo. Então, eles já chegam ali cheio de dedos, né? O que vão pensar de mim? Sempre, gente, em terapia de casal, uma das partes geralmente fica inseguro de iniciar, fica com resistência de abrir o coração diante desse tema tão delicado, que é a infidelidade. E olha, gente, das experiências que eu tenho, a maioria das demandas que a gente atende em consultório, em se tratando de casal, é ciúmes e infidelidade. Às vezes existe uma situação real que fez com que a pessoa gerasse ali uma insegurança, gerasse ali um trauma, mas muitas vezes são sombras, né? São sombras de alguma vivência que a pessoa teve e que ela está ali transmitindo para o relacionamento. Bom, em se tratando de infidelidade, existem vários tipos e aqui nós vamos trabalhar 3 tipos de infidelidade, que é a emocional, a infidelidade digital e a infidelidade física, né? Vamos nomear como traição. Como acontece a traição física? Como o próprio nome diz, existe o ato. Então, ela envolve beijos, abraços, envolve a realização sexual, né? Então, a pessoa ela pode trair simplesmente com um beijo. Ela pode trair envolvendo contato sexual, ela pode realizar o contato sexual de uma forma presente, fora
da relação conjugal dela, ou seja, com uma terceira pessoa. Já a traição emocional envolve muito essa questão emocional, como o próprio nome diz. Muitas vezes os parceiros eles não conseguem ter a intimidade emocional dentro da relação, ou seja, aquela confiança, né, de que eu posso falar tudo sem medo do julgamento. Eu chego em casa ansiosa, querendo contar um segredo, querendo contar uma coisa, né, que aconteceu. Enfim, aquele vínculo, quando ele não é construído dentro da relação conjugal, infelizmente, algumas pessoas buscam isso fora do relacionamento. Então, gente, eu sempre carrego aquela crença de que o nosso parceiro, ele precisa ser o nosso melhor amigo. É aquele confidente, aquela pessoa em que você pode contar tudo. Você pode errar, você pode falhar naquilo que você pensa ou naquilo que você é. Isso precisa ser construído dentro da relação. Se não for construído, a pessoa vai buscar esse apoio emocional lá fora, tá? Existe uma brecha aí para essa busca lá fora. E claro, né, a gente não pode deixar de falar sobre a traição digital. A gente sabe que a tecnologia hoje, ela está aí exposta para todo mundo e é um grande meio, né, um facilitador de traição. Por quê, gente? A gente sabe que a rede social, os aplicativos, tudo isso fornecem para a gente uma facilidade de se comunicar. E através dessa comunicação, pode sim acontecer uma traição, né? Então, esse tipo de traição envolve também essa parte emocional. Então, você começa tendo ali um diálogo, daqui a pouco isso vai se aprofundando, você começa a interagir de uma forma mais profunda com a outra pessoa e a partir disso vocês vão esquentando o negócio, chegando até o ponto, inclusive, de ter ali um contato sexual por detrás das telas, né? Então, não é porque a outra pessoa está lá do outro lado que a traição não vai acontecer, tá? Então, existe esse tipo de traição. E nós precisamos levar isso em consideração, porém, também entendendo o que é traição para cada um dos parceiros. Então, gente, é importante nós, como profissionais, entender. Tá ali o casal, então você precisa entender, fulano, o que é traição para você? E essa pessoa vai trazer à tona o que é traição para ela. Às vezes, para ela, um beijo não é traição. E para o outro parceiro, um beijo é traição. Quem somos nós para julgar nesse sentido? Então, manter a neutralidade durante todo o processo é um dever de casa que nós precisamos fazer para não impactar no processo do casal. Assim como eu já vi situações em que para ambos um beijo não é traição. Um beijo pode acontecer. Uma intimidade, aquela construção emocional não é traição. Então, gente, é importante a gente entender qual é a verdade do outro. Eu sempre falo isso, não existe uma verdade absoluta. Existe a minha verdade e existe a sua verdade. Dentro do processo terapêutico com o casal, a gente vai identificar qual das verdades está sendo prejudicial para o relacionamento, certo? O casal, gente, que passa por um processo de infidelidade, vai passar por 3 fases. Os dois vão passar por essas 3 fases, tanto a pessoa que traiu, quanto a pessoa que foi traída. A primeira fase é o processo de normalização da crise, a normalização da dor. Então, essa normalização envolve ambos entenderem que vão passar por um processo de turbilhão de emoções. É raiva, é medo, é insegurança, é ódio, e que essas emoções fazem parte desse processo. Não tem como o casal não sentir nada diante dessa situação. Segunda fase desse processo é o de decisão, que é a parte mais difícil, em que o casal vai digerir aquilo tudo e vão refletir se querem continuar juntos ou se querem se separar. E por fim, vem a parte da reconstrução, que é, se optarem continuar juntos, ambos vão trabalhar a reconstrução daquele relacionamento. E se decidirem se separar,
ambos vão trabalhar a reconstrução da sua individualidade, tá? Então, são processos diferentes terapeuticamente falando. Bom, então, se o casal chegou no seu consultório com essa demanda de infidelidade, você vai olhar para as duas partes de uma forma neutra. Você vai olhar para o parceiro que foi traído e você vai olhar para o parceiro que traiu. Então, vamos imaginar que nesse momento a gente vai olhar para o parceiro que foi traído. A primeira parte ali do processo terapêutico envolve a validação das emoções. Então, vocês vão identificar que vai existir muita confusão psicológica, muita confusão mental. A pessoa vai, ora sentir raiva, ora vai sentir tristeza, ora vai sentir saudade. Apesar de tudo, vai sentir saudade, vai sentir falta, mesmo que ela ainda não tenha tomado a decisão de se separar ou de continuar juntos. Então, vão envolver ali as emoções que você precisa validar. Como que nós, profissionais, vamos validar isso? Mostrando para essa pessoa que essas emoções, elas são normais de acontecer diante desses casos. Tem muita gente que busca imediatamente uma medicação porque não quer sentir, quer se anestesiar daquilo. E isso não é bom. A pessoa ela acaba por tampar um buraco com um monte de sujeira ali dentro que precisa ser vista, tá? Então, ela tem que sentir, ela tem que passar por esse processo, independente de se separar ou não, tá? Validou as emoções, entendeu que aquilo ali é natural, então nós vamos mostrar para essa pessoa que daqui a pouco alguns sintomas podem estar presentes. Então, ela pode ter insônia durante um tempo, ela pode ter falta de apetite ou, ao contrário disso, ela pode buscar refúgio na alimentação. Quando a pessoa ela tem consciência de que esses sintomas podem estar presentes, ela já está ali preparada. Opa, eu já sei, a psicóloga, o psicólogo falou que isso aqui é normal de acontecer. Então, o que eu vou fazer com essas emoções? Eu já entendi que isso aqui é normal. Se trouxer muito prejuízo para a rotina de vida da pessoa, aí sim a gente pode pensar em uma medicação, encaminhar essa pessoa para o psiquiatra para trabalhar em cima desses sintomas. Lembrando, a gente não pode anestesiar as emoções. Então, ela está com insônia? Beleza, vamos pensar numa medicação que possa trabalhar em cima da insônia dela, mas que ela se permita a sentir essa dor, digerir essa dor, para que ela consiga fechar esse ciclo de uma forma saudável. Nós também temos como missão encorajar a pessoa que passou pela traição. Porque esse processo, gente, é muito doloroso e tem muitas pessoas que tentam ser fortes. Então, aquela pessoa que fala, não, vamos lá, a vida que segue, já foi, já aconteceu, e aí ela finge que nada aconteceu, ela está guardando ali emoções que futuramente pode gerar algum tipo de sintoma. Então, nós precisamos mostrar para essa pessoa que ela pode sentir, ela não precisa ser forte nesse momento, porque a dor de uma traição, gente, fere muito, é muito doloroso passar por isso. Então, encorajar a pessoa de que ela se permitir ter os sentimentos não é fraqueza, ela é um ser humano e ela precisa sentir isso. Além disso, nós precisamos ajudar a resgatar a autoestima, porque a pessoa que passa por uma traição, ela se sente um lixo geralmente, Então, ela se acha pouco suficiente ou nada suficiente para aquela relação. Ela se culpa muitas vezes, ela acha que foi responsabilidade dela ter sido traída, que ela deixou a desejar, que ela é feia, que ela é isso, que ela é aquilo. Então, a autoestima, sem dúvida, ela precisa ser trabalhada. E claro, a reestruturação, a reconstrução da confiança é um dos processos fundamentais na terapia com casais. E, gente, é importante destacar que esse processo de confiança precisa ser trabalhado não só se a pessoa decide continuar na relação, como também se ela decide sair. Por quê?
Se ela decide ficar, ela vai ficar com aquela pulguinha. Ah, vai fazer de novo, vai fazer de novo. E aí ela começa a apresentar comportamentos de perseguição, de controle, enfim. Então, a reconstrução da confiança, ela tem que ser trabalhada. Se a pessoa decide sair, a reconstrução da confiança também precisa ser trabalhada. Por quê? Daqui a pouco ela vai se envolver com outra pessoa. E se ela não trabalha essa questão desse relacionamento anterior, ela vai levar esse trauma para outra relação. Ou seja, ela vai achar que todo mundo trai. Então, isso não é nada saudável, ela vai prejudicar os próximos relacionamentos dela, tá? E por fim, a gente trabalha a ressignificação da confiança caso eles decidam ficar juntos. Então, aqui envolve acordo, envolve transparência, envolve dar tchau para o que aconteceu e olhar para o novo, porém finalizando de uma forma saudável. Aí a gente entra na questão do perdão, né? A gente entra na empatia. Tá, então beleza. Se houve uma traição, o que aconteceu? O que cada um vai levar dessa experiência? Ambos querem continuar, mas cada um vai continuar com a sua responsabilidade. Se a pessoa que foi traída segue com aquele sentimento de vingança, ela vai prejudicar a relação, ela não vai se abrir para uma nova relação que será construída. Então, envolve a gente trabalhar perdão, envolve a gente trabalhar a responsabilidade de cada um dentro da relação, porque em algum momento a relação, ela distanciou o casal. E nesse distanciamento, um dos parceiros olhou para fora, né? Então, nós, psicólogos, precisamos mostrar que cada um tem a sua responsabilidade e entregar na mão de cada um a responsabilidade desse distanciamento para que não aconteça de novo, certo? Então, anotaram aí essa primeira parte que envolve o tratamento com o parceiro que foi traído. Agora, anote aí as dicas para o parceiro que traiu. Por quê? Nós também precisamos olhar para a dor desse parceiro. É automático a nossa mente fazer o julgamento, né? Ah, fulano traiu, ele é um traidor, né? Então ele tem que ser punido mesmo e tal. Jamais, gente. Os nossos preconceitos precisam ficar de lado e vamos lá, olhar para a dor desse parceiro que traiu. Em primeiro lugar, nós precisamos trabalhar a aceitação da responsabilidade desse parceiro, né? Então, qual é a responsabilidade dele? Que ele errou, de fato, ele não deveria ter traído, mas aconteceu, e que isso vai trazer um baita de um prejuízo para o relacionamento. É o cristal, né, que se quebra, a gente consegue colar de novo, mas vai ficar ali uma ferida grande, né? Vai ficar ali a marca do que aconteceu. Então, ele vai assumir essa responsabilidade sem desculpas e sem justificativas. Aos poucos a gente vai vendo no processo terapêutico que cada um tem a sua responsabilidade. Mas a traição não deixa de ser um dano terrível para o relacionamento, tá? Então, em primeiro lugar, a gente trabalha a aceitação dessa responsabilidade. Segundo lugar, a gente trabalha a transparência. Por quê, gente? Se a pessoa traiu e ela está decidindo resgatar esse relacionamento e fazer diferente daqui para frente, ele vai ter que ser transparente. Porque se ele não for, se ele fizer isso aqui, ó, escondendo alguma coisa, isso já vai ser gatilho para o parceiro, né, ou para a parceira sentir insegurança. Então, isso aí vai ser um preço que ele vai ter que pagar. Ele vai ter que ser transparente nas ações, em tudo que faz. E relacionamento exige isso, né, gente? E um outro ponto é que é necessário essa transparência, inclusive, para responder às perguntas do parceiro ou da parceira que foi traída. A pessoa vai querer saber o que aconteceu, sabe? Ela vai querer saber detalhes. Eu, particularmente, não sei até que ponto isso é saudável ou não, tá? Mas isso vai de cada pessoa.
Tem gente que quer saber os detalhes, quanto tempo durou, o que aconteceu de fato, foi só um beijo, não foi, nananã. Então, isso vai de cada um. E o parceiro que traiu, né, ele precisa ser transparente nesse sentido. Nós precisamos identificar quais foram as motivações que aquele parceiro teve para agir com a traição. O que aconteceu? O que levou ele a trair? Porque, gente, existe uma coisa que às vezes a gente esquece de olhar, que muitas vezes esse parceiro traiu não foi por alguma coisa ali do relacionamento, sabe? Às vezes ele está carregando um padrão. Então, quando a gente olha para trás para o sistema familiar, houve ali caso de traição entre os avós, houve caso de traição entre os pais e agora esse filho está repetindo essa traição. Então, o que está acontecendo ali? O que está levando a essa repetição de padrão? A gente chama isso de fidelidade a uma dor. Às vezes, o parceiro está ali sabotando aquele relacionamento, por quê? Porque teve os pais divorciados. Então, inconscientemente, ele não se sente merecedor de ser próspero numa relação. Isso é um exemplo, tá, gente? Eu já acompanhei casais em que isso acontecia. A relação tinha de tudo para dar certo, mas uma das partes estava ali prejudicando a relação. Por quê? Porque tinha que ter um final igual o dos pais dele. E aí, no final, depois de muito tempo em terapia, a gente entendeu que ele fazia isso em todas as relações por uma fidelidade ao sistema familiar dele, né? Gente, essa sensação de não merecimento, ela é terrível. Ela destrói a vida da pessoa, tá? E por fim, a gente trabalha a reconstrução da integridade pessoal dessa pessoa, né? Dessa pessoa que traiu. É necessário trabalhar a autoimagem dela, os valores pessoais, o que ela está carregando ali de princípios, porque às vezes é natural para essa pessoa trair. É natural trair, perdoar e assim segue a relação. Né? Então, nós não podemos ficar somente no comportamento. Nós precisamos entender o que está por trás do comportamento e prosseguir, né, mantendo ali um compromisso com o futuro, né, de que daqui para frente ele vai conseguir fazer diferente. Por quê? Porque a terapia ajuda, né? Nós ensinamos novos aprendizados comportamentais além da tomada de consciência. Bom, agora imagine que você está atendendo o casal e o casal, nesse processo de infidelidade, decide permanecer juntos. Nós precisamos mostrar caminhos para esse casal, né? Então, a terapia, ela é um dos principais caminhos. Por quê? É na terapia de casal que a gente vai avaliar de perto as feridas emocionais. Né? A terapia, eu sempre falo que terapia é isso, é uma cebola que a gente descasca. A casca da cebola é simplesmente os comportamentos e as ações que são julgadas entre eles. Então, um chega julgando o outro. Ele traiu, ele fez isso, ele é ausente, ele não faz isso. Isso é a casca. Então, a terapia vai ajudar a descascar essa cebola até a gente chegar lá no miolo. E chegar no miolo dói. Você imagina uma pessoa entender que ela sabotou todas as relações da vida dela por falta de merecimento, porque ela não se sentia merecedora, porque ela carrega uma culpa, porque ela está repetindo um padrão. Gente, dói quando a gente toma consciência dessa dor, mas felizmente ela é libertadora. A tomada de consciência é o que liberta, né, a pessoa. Então, a terapia de casal, ela é o caminho. E dentro da terapia de casal, ambos vão poder entender essas feridas, entender as raízes e reconstruir algo diferente em cima disso tudo. A gente sempre usa a palavra ressignificar. Quando você ressignifica, tudo muda. Ressignificar é você dar um novo olhar para aquilo. Uma coisa é a pessoa chegar no consultório e falar que foi traída e botar a culpa no outro. Outra coisa é ela assumir que ela também fez parte daquilo, que ela também enxergou que, opa, eu permiti esse distanciamento. Em determinada fase da vida, eu não nutri. Então, daqui para frente, eu não vou mais deixar esse buraco. Tudo muda, gente, quando a pessoa toma consciência.
E claro, dentro da terapia de casal acontecem encontros individuais. Por quê? Existem coisas que os parceiros não conseguem falar na frente do outro. Histórias de abuso, estupro. Quando a gente marca a sessão individual com cada um deles, apresenta ali, eles jogam ali um turbilhão de coisas que são muito dolorosas. Nem sempre convém a gente trazer aquela questão para a terapia do casal, né? Para os dois juntos. Às vezes, precisa manter ali em sigilo. Então, a gente, né, nós profissionais, precisamos ter sabedoria nesse sentido, tá? Convém a gente levar isso? Isso vai ser benéfico para a história desse casal? Não, não vai ser. Então, beleza, não mexe nisso. Isso vai ser benéfico porque pode trazer confiança, pode fazer com que a pessoa se sinta mais segura, entendendo o que aconteceu lá atrás, porque isso justifica um determinado comportamento hoje, né, que antes gerava insegurança, enfim, tudo precisa ser avaliado, tá? Mas a terapia de casal com os encontros individuais, gente, é muito benéfico. A terapia de casal, ela também proporciona trabalhar o perdão. Tem pessoas que não buscam, né, ajuda profissional e conseguem estabelecer esse perdão sozinha, tudo bem. Ou seja, independente da pessoa estar ou não em terapia, essa liberação do perdão, ela precisa ser trabalhada, entendendo que perdoar não significa esquecer, né? Perdoar significa você olhar para frente e conseguir seguir, né, independente do que aconteceu, ou seja, fazer uma nova história daqui para frente. A terapia ajuda muito nisso, mas algumas pessoas conseguem fazer isso sozinhas. E, gente, diante de um término saudável, é necessário entender que existe um processo de luto. Então, a reconstrução de uma relação, ela envolve esse processo de luto. A pessoa que passa por uma infidelidade, ela sente que ela perdeu parte desse parceiro, né? Ela perdeu algo e esse algo precisa ser reconstruído. Então, a gente pode nomear como o luto, né? Então, decidiram se separar, é reconhecer que o processo chegou ao fim, que teve muita coisa boa ali nessa relação, né? Eu sempre falo isso para eles, saiam dessa relação levando só o que for bom e o que foi ruim, o que foi doloroso, leve como aprendizado para fazer diferente daqui para frente, tá? Então, um término saudável envolve aceitar que aconteceu, reconhecer que o relacionamento chegou ao fim e que agora vai acontecer um processo de luto. Então, cada um sai dali levando a sua responsabilidade. Em um processo de término, a terapia individual, ela é a mais adequada. Cada um vai olhar para o seu processo, né, de vida, assim. Eu já trabalhei com casais em que eu atendi os dois juntos, fazia uma sessão ou outra de forma individual, como eu falei para vocês, para entender mais a fundo os segredos, traumas, enfim. Continuei na sessão de casal e ali durante as sessões eles conseguiram chegar a uma decisão, que foi um processo de separação. Chegou ali nesse ponto, fica a seu critério, se você e do casal também, tá? Se você vai atender uma das partes e vai encaminhar a outra para outro profissional, tá? Ou se você vai encaminhar ambos para fazerem a terapia individual. E um detalhe importante, para os casais que têm filhos e decidem se separar, o manejo na terapia individual é fundamental de ser trabalhado, porque eles não sabem como lidar com os filhos. Então, às vezes, o casal está ali saindo tão ferido daquela relação que eles acabam transmitindo essas dores aos filhos. Então, é na terapia que a gente consegue mostrar que, olha, existe uma separação que deve ser feita. O casal se separou, mas o papel de pai e o papel de mãe continua. Então, vocês precisam ser adultos, maduros o suficiente para poder separar isso. Conversar somente sobre os filhos e sobre a criação e não ficar trazendo dores. Não ficar falando para o filho, seu pai é isso, sua mãe é aquilo. Porque a criança que carrega essa dor, gente, ela vai levar traumas para a vida dela. Já é doloroso para a criança, né? Ver que os pais vão se separar
ainda mais ter que carregar problemas que não são deles, é do pai e da mãe, tá? Então, a gente precisa mostrar isso para os pais, trabalhar isso em terapia para eles conseguirem fazer essa separação. Bom, entendemos sobre infidelidade, como lidar nesse caso de uma dor enorme que ambos vão carregar. Agora a gente vai partir para o caso clínico. Eu não podia deixar de trazer um exemplo prático de terapia, né, com o casal, para que vocês possam analisar. Só que eu quero que vocês estejam comigo. Pega aí o papel, pega a caneta e vamos entender juntos esse caso clínico. Eu quero que vocês imaginem como se vocês estivessem atendendo o casal. Eu vou simular aqui uma situação, esquece essa parte agora de traição, de infidelidade, agora a gente vai começar do zero. Imagina que o casal chegou lá no seu consultório, vou dar um nome aqui fictício, tá? Vou falar que é a Mariana e o Ricardo. Mariana e Ricardo te procurou para ser atendido por você. E é um casal que está buscando olhar para a relação. A Mariana tem 38 anos e o Ricardo tem 40 anos de idade. Então, é um casal que já tem experiência dentro do relacionamento. Imagine que esse casal tem 10 anos de relacionamento. 10 anos é um tempinho bom, né? Para o casal se conhecer, para o casal ganhar intimidade, né? Para o casal saber um pouco ali o que é a ferida de um, o que é a ferida de outro. E aí eles chegam no seu consultório a ponto de se separar. Ambos já estão pensando ali numa separação. E aí eles trazem para você problemas de comunicação, ciúmes, pequenas brigas que distanciam esse casal. E aí lá vem a bomba para você analisar. E é isso que a gente vai fazer agora. O que fazer se o casal está ali prestes a se separar por causa de ciúmes, falta de comunicação e você já percebe que cada um está ali, ó, um olhando para a vida, sua vida individual, e o outro olhando para a vida individual dele. É assim, gente, que o casal chega em terapia. Só que tem um detalhe importante. Quando eles chegam, nem sempre eles vão chegar com essa demanda feita de, olha, eu vim aqui porque a gente tem muita dificuldade de se comunicar. Eu vim aqui porque a gente tá distante, sabe, um do outro. Nem sempre eles chegam assim, tá? Você, durante o processo, você vai ter que identificar quais são os pontos que precisam ser trabalhados naquela relação. E aí você vai mostrar, olha, eu percebo que vocês têm uma dificuldade de se comunicar nesse ponto, não, tá? Então pode ser que chegue com a demanda pronta, pode ser que não. Bom, então esse casal chegou, agendou a sessão, chegou lá no primeiro atendimento. Então a gente vai aprender aqui como recepcionar esse casal. Gente, o casal ele chega super inseguro, tá? Por quê? Eles vão falar da intimidade deles, né? Então é delicado. É delicado uma pessoa chegar para você e falar que foi traída ou que traiu. Às vezes eles sentem vergonha. Eu já atendi casais que eles não trouxeram isso na primeira sessão. Era uma dor que estava guardada e durante o processo, quando eles tiveram confiança em mim, foi que eles trouxeram à tona essa dor. Tá? Então, essa recepção inicial, ela precisa, acho que todas, né? Todas as sessões a gente precisa manter isso. A empatia, ela precisa ser trabalhada ali, tanto nossa quanto deles. É necessário que haja essa confiança de troca. Então, se eu vou trazer uma dor minha para minha psicóloga, eu preciso me sentir acolhida. Eu preciso ter a certeza que ela não vai me julgar. Então, essa primeira sessão, esse primeiro encontro, você vai promover tudo isso, esse acolhimento, mostrando que você não está ali para tomar partido de ninguém. Você está ali para olhar para as duas partes e olhar para o relacionamento, tá? Lembrem-se, eu sempre gosto de trazer o exemplo do triângulo invertido. Então, existe aqui na ponta desse triângulo a individualidade de Ricardo
E existe aqui nessa ponta a individualidade de Mariana, nesse caso que eu estou trazendo como exemplo. Aqui na ponta é o relacionamento. Então, a relação conjugal, ela é um triângulo amoroso. Se cada um fica ali trabalhando somente a sua individualidade, eles vão esquecer de alimentar o relacionamento. Até porque, para alimentar o relacionamento, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão da nossa individualidade em prol do relacionamento, tá? Então, essa primeira parte envolve acolher, trazer um ambiente seguro para esse casal, explicar como funciona o processo terapêutico. Muitos deles não conhecem, não sabem que é um processo semanal, não sabem quanto tempo dura. Então, você pode mostrar isso para eles nessa primeira sessão. Geralmente, a terapia de casal, ela dura mais do que a terapia individual. O tempo de sessão é você quem determina. Eu, geralmente, faço terapia com casal em torno de 1 hora de atendimento. Tem gente que estende ali até 1 hora e meia. Passou disso, gente, fica muito cansativo, tanto para você, psicólogo, quanto para o casal. O casal ele precisa sair dali digerindo as informações, processar isso lá fora, para na próxima sessão eles trazerem isso bem elaborado, tá? Então não estendam muito as sessões de vocês. Nesse primeiro encontro, você vai explicar para esse casal qual é a abordagem que você utiliza. Ah, você é da psicanálise, você é da TCC, da sistêmica. Explique o que é cada linha, né, da psicologia. Isso é importante, isso passa confiança para o casal. Eles vão entender que ali não é um bate-papo. Existe, né, uma regra, existe um caminho ali que vai nortear esse casal para uma evolução, tá? E mostrar para eles que o foco sempre vai ser na interação do casal, na forma como eles estão se manifestando ali dentro do consultório. Então, eles podem ter essa liberdade de se manifestar, porém seguindo regras. E é aí que a gente entra com o processo terapêutico. Você pode elaborar o seu processo terapêutico informando tempo de sessão, que vai ser 1 vez por semana, dependendo do caso, né? Se o caso for muito grave, você pode negociar com eles 2 vezes por semana. Regras precisam ser mencionadas no contrato, no sentido de respeito, não é permitido xingamento, não é permitido violência, não, enfim. Esses detalhes que são básicos, eles precisam ser mencionados no contrato terapêutico. Porque às vezes, gente, no calor da emoção, começa apontamento, começa xingamento. Eu já precisei interromper uma sessão no meio, porque estava impossível de controlar a discussão do casal. Então, isso precisa ser bem esclarecido no início do tratamento, tá? Deixando claro que existe a ética, o sigilo profissional, isso também precisa ser mencionado. Explique para esse casal que de vez em quando pode ser que seja necessário marcar sessões individuais e que essas sessões serão mantidas em sigilo, a não ser que haja um acordo, né, havendo a necessidade do psicólogo e do paciente mostrar, ó, isso aqui é fundamental para a gente levar para a terapia do casal. E aí você, com o consentimento dele ou dela, você vai expor isso na sessão com o casal, certo? Nesse primeiro contato, eu sempre gosto de fazer a pergunta, né, para o casal: o que seria um bom resultado para vocês nessa terapia? Essa pergunta ajuda a gente a entender se cada um está olhando para o mesmo ponto ou se o objetivo deles são objetivos diferentes. Às vezes, um está ali querendo resgatar a relação e o outro está em outra fase, já nem quer mais tentar, tá? Então, essa pergunta ela é fundamental, ajuda demais a gente. E o nosso objetivo nada mais é do que identificar os padrões disfuncionais daquela relação, né? Então, se Mariana e Ricardo chegou na terapia com problema de comunicação, ciúmes, distanciamento, qual é o nosso objetivo? Identificar o que ocasionou
tudo isso. Então, durante as sessões, você vai observar não somente o que é dito, mas você vai observar o tom de voz que é utilizado, você vai observar a linguagem corporal. O nosso corpo fala, gente. Então, às vezes, uma das partes está ali e fala: ah, mas eu já perdoei. A linguagem corporal. Eu já perdoei. Nem quero falar mais nesse assunto. Olha ela mostrando a dor dela ali. Ainda existe mágoa, ainda existe dor, tá? Um outro ponto, nesse caso de Mariana e Ricardo, né? A gente está vendo que existe um problema na comunicação, né? Então a gente já fica de olho. Deixa eu ver se um consegue esperar o tempo do outro para falar, né? Então, Ricardo está ali falando, explicando uma situação que aconteceu, e aí Mariana vai: não, mas não foi isso que aconteceu, foi de tal jeito, e aí interrompe. Então, isso aí já está mostrando a forma dela, disfuncional, de se comunicar. Então, isso também precisa ser mostrado para eles durante o processo. E claro, dependendo da necessidade, nós podemos utilizar técnicas para avaliar esse casal. Então, a gente pode elaborar questionários, a gente pode fazer um questionário padronizado, né, com perguntas abertas. Você pode elaborar o seu próprio questionário, tá? Na internet a gente encontra também muita coisa, muitas ideias com relação a isso. A utilização do genograma eu acho muito importante, porque nós precisamos explorar os padrões familiares. Eu sou aquilo que eu trago do meu sistema familiar. Então, não tem como eu tratar um casal sem olhar a bagagem que cada um traz, porque são ali, gente, são nesses padrões que formam as nossas crenças. E, às vezes, as nossas crenças é o que está prejudicando ali o nosso relacionamento, tá? E, claro, nós precisamos explorar conflitos recentes daquela relação. Então, você pode perguntar para eles, né? Quais são os conflitos mais recentes que vocês tiveram? Quais foram as últimas brigas, as últimas discussões, quais foram os motivos? E aí eles vão trazer situações para vocês. E aí, nessas situações, você já vai começar a identificar quais foram os pensamentos que chegaram, os pensamentos automáticos, né? Porque em problema de comunicação, sempre tem interpretações erradas. E às vezes vem aquele pensamento: ah, ele não gosta de mim, né? Tem tal situação e a pessoa já interpreta: olha, ó, o que ele fez? Ele não gosta de mim. Isso é um pensamento automático. E aí a gente vai anotando tudo. O psicólogo sempre tem que estar ali com a pranchetinha, eu pelo menos uso, tá, gente? E esses pensamentos e essas reações emocionais que eles vão mostrando, né, nos relatos, vai ajudar demais a gente a conduzir o processo terapêutico. E lembra que no nosso último encontro, na nossa última aula, a gente falou sobre comunicação linear e comunicação circular. A linear mostra muito essa questão da individualidade, da culpabilização. Então, é um apontando o dedo para o outro. Conforme eles forem relatando as últimas brigas, as últimas discussões, vocês vão ver se eles vão ter uma comunicação circular, né? De tipo assim: eu entendo por que ela agiu dessa forma, eu entendo que o sentimento dela foi esse. Ou não, ou ele vai mostrar a comunicação linear. Mas ela fez isso, ela fez aquilo, ela não deveria ter feito de tal forma, entende? Então, nesses relatos a gente já consegue identificar em que ponto está a disfuncionalidade da comunicação. Estou trazendo esses exemplos porque, no caso de Mariana e de Ricardo, existe problema na comunicação. Nesses primeiros encontros, a gente começa a fazer anamnese, né? Então, a gente vai avaliar como que tá esse vínculo. E para isso, eu trouxe aqui algumas perguntas para vocês que eu elaborei, tá? Perguntas que são essenciais para vocês trazerem, né, para os casais. Isso vai agregar demais o conhecimento da história deles. Primeira pergunta que eu acho fundamental é como esse casal se conheceu. Gente, é muito importante eles verbalizarem e se ouvirem nesse processo. Ah, a gente se conheceu em tal lugar, né? Então,
como que era esse relacionamento nos primeiros anos. Quando eles vão contando tudo o que aconteceu lá nos primeiros anos de relação, o que fez com que um se conectasse ao outro, a gente vai começando a perceber o que cada um consegue dar para esse relacionamento e o que não consegue. Então, às vezes, a parceira fala assim, ele é muito grosso, ele é muito estúpido. Quando a gente pergunta isso, né, como que era no início, a gente percebe que talvez essa pessoa sempre tenha sido assim. E só agora, com o desgaste, a relação começa a incomodar nesse sentido, sabe? Tem casos também que a pessoa fala assim, ele não quer mudar. Ele não quer mudar. E aí, quando a gente vai entender, né, toda a história de vida, de onde essa pessoa veio, o que ela traz do sistema familiar dela, não é que ela não quer mudar, é porque é difícil para ela fazer diferente. E onde é que ela vai aprender a fazer diferente? É na terapia. Porque na terapia, um vai identificar as necessidades do outro para poder fazer diferente. Então, olhar para trás, identificar como foi os primeiros anos da relação é de fundamental importância. Não olhem só para o agora, tá? Uma outra pergunta que eu acho muito eficaz é: quais foram os momentos mais felizes que vocês tiveram e quais foram os momentos mais desafiadores? Gente, às vezes existem situações que separam os casais. Exemplo, chegada de filhos. Os filhos chegaram, a gente sabe que é muita responsabilidade, um monte de coisa nova, isso automaticamente já separa o casal. Só que existe uma fase ali da criação, conforme o filho vai ganhando um pouco mais de independência, que o casal ele precisa retomar. Ele precisa de novo olhar para si e encontrar tempo ali, um tempo maior, para se dedicar para essa relação. Só que muitos problemas que eu vejo aí na relação de casais é que eles não voltam. Tem uma dificuldade de olhar de novo para a relação e nutrir. Entende? Então, nós precisamos olhar para essas situações, quais foram as situações mais desafiadoras, se existiu algum trauma lá atrás, alguma dor, um problema de saúde, uma dificuldade no emprego, sabe? Se passou por algum período de escassez. Gente, problema financeiro separa casal também. E eu não estou falando de interesse, não. Estou falando por dificuldade, sabe? De lidar com essa questão de organização financeira, de colaborar, né, com os gastos, enfim, tem muita coisa. É bom trabalhar com casais porque tem coisa de todo tipo ali, né? São duas vidas sendo tratadas ao mesmo tempo. Então, você imagina que aqui no caso de Mariana e de Ricardo, você tenha feito essas perguntas, né? E aí, eles te trazem alguns episódios que foram marcantes. Imagine que eles tenham passado por uma fase de escassez, uma fase de muita dificuldade financeira, e isso gerou ali um trauma na vida de Ricardo. E hoje, Ricardo é bitolado em trabalho. Por quê? Porque ele não pode deixar faltar. Só que Mariana interpreta esse excesso de trabalho como ausência, uma ausência física, né, falta de atenção, e isso está ali provocando uma insegurança nela. Ele não quer mais ficar comigo, ele só fica no celular, ele só sabe trabalhar, eu não sou mais interessante para ele. Olha as inseguranças dela, as dores dela sendo manifestadas ali. É por isso que esse tipo de pergunta é importante, porque às vezes você identifica que lá nessa fase, a fase de dificuldade financeira, de escassez, foi que separou o casal. Porque naquele desespero, Ricardo começou a olhar para o trabalho desesperadamente e nunca mais largou. Ou seja, ele se casou com o trabalho. E é aí que está o problema, né? A parte dele, tá? Não estou dizendo que o problema é só dele. Aqui está a parte dele. E aí a gente vai conhecendo Mariana e entendendo as dificuldades, as dores dela. E aí, já que a gente entendeu que esse casal tem problema de comunicação, a gente vai entender como é a comunicação e você pode perguntar: como que vocês resolvem as brigas de vocês? Gente, um segredo.
façam perguntas abertas. A gente viu isso na outra aula também. Façam perguntas abertas. Não é sim ou não, é como. Como que acontecem as brigas de vocês? Como que cada um responde ao outro? Quem se sente mais ouvido e quem não? Quem fala mais? Quem fala menos? Sabe? Como que acontece esse diálogo no momento da confusão, no momento da dor? Quem aponta mais? Claro que você não vai perguntar dessa forma, mas a partir do momento em que você faz essa pergunta aberta, como vocês lidam com as brigas e discussões de vocês vão ter essas respostas. Ah, ele não deixa eu falar, ele grita, e aí na hora que ele grita, eu já choro. Olha a dor. Um grita, se eu grito é porque eu não me sinto ouvido. E a dor dela, eu choro. Se eu choro é porque eu tô presa numa insegurança, numa infantilidade, né? Numa imaturidade, né? Então, o choro, ele tá ali também manifestando uma dor, né, que precisa ser vista. Então, você tá vendo que não existe o certo e o errado? Existe a dor que cada um carrega, tá? E às vezes, gente, você faz uma pergunta e o outro interrompe no momento em que um tá respondendo e dali você já vê que existe uma falta de respeito com relação a essa ordem de fala e de escuta. Nesse momento da comunicação, você também vai ver a postura. A pessoa empina o nariz, né, e tal, tá respondendo ali de uma forma muito autoritária, muito grande. A gente já está percebendo que existe uma disfuncionalidade nessa questão do papel, né, da hierarquia. Dentro de um relacionamento de casal, anota isso. Dentro de um relacionamento com casais, não existe maior ou menor. Ambos são iguais, ninguém maior do que ninguém. Quando eu falo isso, gente, é porque um quer alterar a voz e se sente no direito de ter razão. Então, ele se coloca numa posição maior e acaba se tornando pai. Se ele se torna pai, a relação enfraquece. Pai não tem relação sexual com o filho. Pai tá ali só para suprir, não tá para receber. E numa relação de casal existe essa ordem, né? Do dar e do receber. Se eu dou, eu quero receber. Numa relação de pai e filho, o pai dá. O pai fornece força, orientação, né? Ele tá ali sempre nutrindo. E o filho não é responsável por nutrir a relação. O filho é responsável para olhar para a vida dele. Então, esses pontos são importantes. Porque imagina, gente, o casal se tornar pai e filho. Eu já vi isso acontecer, né? Então, isso é totalmente disfuncional. Olhar para essa comunicação como um todo é muito importante para ver também como que está essa questão de hierarquia na relação. Então, é de extrema importância a gente identificar fatores externos, tá? E de que forma isso atrapalhou a vida do casal. Então, como que está o trabalho? No caso de Mariana, a gente percebe que o excesso de trabalho para Ricardo está prejudicando muito a relação. Ele está se fazendo ausente porque a prioridade está sendo o trabalho. Mas, em outros casos, vocês vão avaliar o trabalho, vocês vão avaliar a relação com os filhos, porque às vezes a prioridade é somente os filhos. Vocês vão avaliar a família de origem, justamente porque podem estar presos, né, como eu mencionei, a padrões familiares. Então, minha mãe fazia assim, então eu tenho que fazer assim também. Mas o que foi bom para a relação da minha mãe, não necessariamente é bom para a minha relação. Então, precisamos estar abertos para fazer diferente, né, nos nossos relacionamentos. Olhar para a família, né, como que a família interfere no relacionamento, isso é muito importante. Tem aquelas piadinhas, né, de sogra, por quê? Porque tem sogra que é muito invasiva, não respeita o limite, tá? Então, os fatores externos precisam ser avaliados com calma, tá, gente? Bom, agora a gente vai falar sobre estratégias terapêuticas, né? E aí eu vou focar no caso de Mariana e de Ricardo. Se a gente já identificou que existe um baita de problema na comunicação, de que forma que a gente vai intervir nisso? Bom, o processo de escuta ativa é muito importante. O que significa isso? A gente vai ensinar esse casal a ouvir atentamente. Gente, ouvir não é fácil.
Isso aí é uma das habilidades, assim, preciosas do psicólogo, ouvir, né? Eu dou graças a Deus que eu levo esse processo de escuta para o meu relacionamento. Eu tô ali já treinando com os meus pacientes, então chego em casa e tá, peraí, né? A gente tá ali com conflito, então deixa eu ouvir qual é a visão dele. Viu, falou um monte de coisa, falou lá a sua opinião, então beleza, deixa eu respirar, agora é minha vez. Agora me escuta que eu vou falar. É isso que a gente vai trazer para Mariana e Ricardo. Eles não se escutam, eles não se ouvem, né? Então, a gente utiliza aquela técnica que a gente aprendeu lá na outra aula. Primeiro, para não interromper, vem cá, Mariana, eu tô vendo que você é muito ansiosa, você não tá deixando o Ricardo falar. Vou te dar aqui uma prancheta com uma folha, tudo que você quiser falar, enquanto ele estiver falando, você vai anotar. Gente, eles ficam muito ansiosos para falar. E aí, se você permite ele anotar, ele vai se sentir seguro no sentido de não perder nenhuma informação, tá? Então, beleza, a gente pode usar essa estratégia com Mariana e Ricardo, já que existe essa interrupção. Uma outra estratégia que a gente pode utilizar com eles é mostrar o que entendeu. Então, vamos lá, Ricardo falou, Mariana, o que você entendeu do que o Ricardo falou? Né? E aí, essa técnica eles vão levar lá fora, para a vida deles. Gente, terapia é isso, é para ensinar a ter a independência lá fora. Entendi isso, isso e isso. É isso, Ricardo, que você quis dizer? Não, não é isso. Aí ele vai, de novo, explicar o que ele quis dizer. É isso, lá fora vocês vão fazer isso. Ricardo falou, Mariana repete. Se foi ok o que ele quis dizer, ótimo, prossegue a conversa, tá? Então, essa técnica, eles precisam ser ensinados. Bom, a comunicação violenta, gente, também precisa ser trabalhada. Então, se chegou ao nível de um desrespeito, isso precisa realmente ser trabalhado. Então, é a questão do julgamento, né? Então, se ele fala assim, ela é muito ciumenta, ela tá louca, isso é uma coisa que a gente tem que perguntar, tá? Ô, Ricardo, como é que você reage quando ela apresenta ali as crises de ciúmes dela? Eu falo que ela tá louca, porque ela fica criando coisa. Eu tô trabalhando, eu tô no celular trabalhando e ela fica inventando história. Olha o julgamento sendo manifestado ali, tá? Então, esse apontamento, ele não pode acontecer. E nós precisamos ensinar isso para Ricardo. E aí a gente trabalha, né, com a questão da comunicação não violenta, é expressar os sentimentos. Ô, Mariana, meu bem, minha vida, eu me sinto julgado. Olha ele falando o sentimento dele. Eu me sinto julgado quando você fala isso, porque eu estou aqui trabalhando, porque eu preciso manter, eu não quero deixar faltar para você, é para você. Então, externalizar o sentimento. Da mesma forma ela. Então, se ela está ali numa situação em que ele não dá atenção para ela, porque ele está mexendo no celular trabalhando, o que ela vai dizer? Ao invés dela dizer, você, apontamento, você nunca me escuta, você não olha para mim, eu fico aqui falando sozinha com as paredes. O que ela vai fazer? Ela vai trazer a emoção dela. Ricardo, eu me sinto ignorada. Olha ela trazendo o sentimento. Eu me sinto ignorada quando eu falo e você não olha para mim. Eu queria que a gente conseguisse fazer diferente nisso. Olha como é mais leve, gente. Evitar os ataques, né? Se você quer evitar a competição, então fale do seu sentimento, tá? Imagine que Mariana e Ricardo ainda não conseguem ter esse controle de respeitar o momento de fala um do outro. A gente também pode usar aquela técnica de pedir um tempo. Né, eles precisam entrar em acordo e falar, olha, meu bem, quando eu ver que você está ali perdendo o controle, né, está muito irritado, eu vou fazer algum gesto para você. Ou eu vou pedir tempo, ou eu vou levantar a mão, ou eu vou levantar a mão e vou falar, olha, depois a gente conversa sobre isso, você não está bem, eu também não estou bem, de cabeça quente, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Tempo. É uma estratégia. Gente, trabalhar a comunicação não é fácil não, tá? É muito difícil. Então, ensinar estratégias ali no momento do calor da emoção vai mudar tudo, né? É saber brigar, como eu falo, né? É saber TDR. Nós precisamos ensinar o casal
a identificar as necessidades um do outro, né? Então, se Mariana, com esse ciúme todo, ela está prejudicando a relação dela, o Ricardo precisa entender de onde vem essa insegurança. E é aí que a gente traz as questões familiares. Ah, Mariana foi abandonada pelo pai, então ela tem medo que Ricardo abandone ela. Ricardo precisa saber disso. Porque se ela sofre a dor do abandono, Ricardo vai fazer de tudo para não gerar isso nela. Então é falar, a comunicação muda tudo. Falar e entrar em acordo, tá, gente? Os acordos, eles precisam ser trabalhados na terapia de casal. Mariana, olha, eu tenho a minha necessidade, que é o trabalho, não posso deixar faltar. Mas eu entendo, eu já entendi de onde vem a sua dor do abandono. Então, para você entender que eu não sou o seu pai, que eu não vou te abandonar, vamos negociar? Quando eu chegar do trabalho, eu vou dedicar tanto tempo para fazer o que eu não consegui fazer e o resto do tempo eu vou dedicar para a gente. Eu vou ficar com você porque eu gosto de ficar com você. Ponto, gente. Ela já vai entender. Ou surgiu algum imprevisto, eu vou precisar responder aqui a mensagem, o Ricardo vai e fala para ela: ó, Mariana, isso aqui é urgente, eu não posso deixar de responder. É rapidinho, deixa eu só ver aqui o que fulano quer. Pronto. Fala, gente, fala, não fica só na mente. Ah, é óbvio que ela vai entender. Não, o óbvio não existe dentro do relacionamento. Precisa ser dito, tá? Sabe aquele livro que fala sobre as formas de amar? Esse livro, gente, eu indico para todo casal, porque eles precisam entender qual é a forma de amar um do outro, tá? E trabalhar nisso. Se eu sei que o meu marido, ele gosta de, sei lá, tempo de qualidade, então eu vou fazer um esforço, mesmo que não seja a minha forma de amar, eu vou fazer um esforço para promover isso para o nosso relacionamento, porque eu já entendi que faz bem. Lembra do triângulo? Isso é nutrir. Não faz parte da minha individualidade promover tempo de qualidade. Mas já que eu sei que ela gosta, eu vou nutrir a minha relação. Eu vou fazer um esforço para isso. Então, as linguagens do amor, elas precisam ser identificadas na terapia com o casal. Uma outra técnica que a gente precisa sempre utilizar é a técnica da reestruturação cognitiva. Quando vem aquele pensamento automático, ele vem totalmente distorcido, ele vem de uma forma muito negativa e isso pode alimentar os conflitos do casal, né? Então, Mariana, ela tá ali com aquele pensamento de que Ricardo tá traindo ela. Então, a gente já identifica esse pensamento negativo. Então, vamos lá, vamos trabalhar com as evidências, Mariana. Já que você está pensando isso, o que na relação está fazendo, o que na situação aí do seu dia a dia está te trazendo como evidência de que ele está te traindo? E aí ela vai pensar. Às vezes ela não vai chegar a lugar nenhum. Realmente não aconteceu nada, né? Ah, mas ele só fica no celular. Tá, mas qual é a evidência de que ele está te traindo? Você viu ele conversando com alguma mulher? Não, eu não vi. Então vamos lá, vamos entender o excesso dele no celular. Ressignificar, né? Ressignificar o pensamento negativo, o pensamento distorcido é uma coisa que a gente vai fazer sempre, tá? Porque sempre está distorcido, gente. É isso que causa confusão. Promover atividades, né? Se Ricardo já entendeu que Mariana quer tempo de qualidade, quer atenção, nós vamos conduzir ali Ricardo para ter ideias com relação a isso. Quais são as atividades que vocês gostam, né, em comum, para promover mais isso? Ah, a gente pode estabelecer um encontro semanal. Qual é o dia melhor para você, Ricardo? Já que a sua vida é tão corrida, Ricardo, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Ah, sexta-feira é um dia corrido para mim, mas segunda é bom. Final de semana tem as crianças, mas segunda tá ótimo para o casal. Então, beleza, vamos estabelecer esse acordo? Toda segunda vocês vão tirar um tempinho para vocês dois juntos, para vocês saírem, para vocês fazerem algo que os dois gostem. Gente, isso parece tão básico, mas como o casal ele já tá tão desgastado, ele nem olha para isso. Ninguém se escuta mais. Então, a gente trabalha ali mediando nesse sentido e trazendo ideias para que essa relação ela possa ser resgatada. Lembrar momentos bons também é fundamental. Gente, o único caminho que vocês têm hoje é se separar? Sabe? Vamos pensar, pega um álbum de fotos. O que vocês faziam antes?
sabe? Vai lá, hoje em dia é o Google, né? Google Fotos. Vai lá, pega lá as fotos que tem lá armazenado e vamos ver aqui. O que vocês faziam? Quais eram os passeios? Sabe? Resgatar, gente, as memórias de coisas boas que aconteceu na relação também ajuda demais a eles se motivarem a fazerem programações diferentes, né? Tanto em casa quanto fora. Diante de tudo isso, nós também precisamos identificar quais são as necessidades emergenciais desse casal. Existe aquele casal que ele vai ter muito sucesso na terapia de casais, mas existe aquele casal em que já tem violência, sabe? Já tá numa fase assim de muita agressividade, ambos já, sabe, gente, tá em outro nível assim, nesse sentido. E aí cabe a gente avaliar a necessidade de encaminhar. Então a gente vai encaminhar para o psiquiatra, a gente vai encaminhar para um profissional mais especializado naquela demanda. Pode ser que vocês atendam demandas que giram em torno de vícios, sabe, alcoolismo, droga. Então a gente precisa estar aberto a isso também. Encaminhar para o profissional mais adequado de acordo com essa demanda que você está recebendo. Aí, imagine que nesse caso de Mariana e Ricardo, a gente já conseguiu mostrar para eles técnicas, né, estratégias para lidar com a comunicação. A gente já conseguiu investigar como é que está a intimidade sexual desse casal, né, se esses fatores externos prejudicaram, né, nessa aproximação da intimidade mesmo sexual. A gente já conseguiu entender os padrões familiares, a gente já conseguiu mostrar muita coisa para eles e eles estão conseguindo colocar em prática. Feito isso, gente, eles vão chegar no processo final. O processo final envolve eles mostrarem para a gente qual vai ser a decisão. Lembrando que não somos nós que vamos decidir pelo casal. Eles é que precisam decidir. E aí, Mariana, como é que tá a evolução de Ricardo? Gostei, a gente melhorou bastante, a gente se conectou. Então vamos imaginar que Mariana e Ricardo se reconectaram e a decisão deles é de continuar nessa relação. Então o que eles precisam fazer? Eles precisam resguardar essa relação e entender que pode ter recaídas. Uma relação, gente, sempre tem ali os desafios, a gente sempre vai aprender coisa nova com relação ao nosso parceiro, tá? Então, a decisão final compete a eles, tá? E aí, a partir disso, eles vão prevenir para que não tenha recaídas. E aí, eles vão pensar se há necessidade de dar continuidade ao processo terapêutico ou se de fato querem fazer uma terapia individual. Isso também enriquece demais a relação, tá? É muito importante quando ainda acontece dúvida sobre ficar juntos ou se separarem, tragam para eles as consequências. Então, hoje, diante de tudo que a gente já trabalhou aqui em terapia, quais seriam as consequências se você se separasse? O que você teria de prejuízo? Eles vão pensar sobre isso. Quais seriam as consequências se vocês ficarem juntos? Quais os benefícios e quais as consequências? Eles vão refletir sobre isso, tá? Então, nós precisamos fazer o casal pensar para que eles tomem a decisão. E eu reforço isso, gente, porque eu já tive experiência de atender paciente em consultório e chegando assim, frustrado, olha, eu não gosto de psicólogo porque eu já fui em um e ele mandou eu me separar, eu não quero me separar. Eu não disse para ele que eu queria me separar. E realmente, gente, como eu falei lá no início, nós precisamos manter a neutralidade. Não existe tempo para cura. Cada pessoa tem o seu processo de desenvolvimento. E claro, né, imagine que em algum momento eles vão decidir se separar, né? Você receba aí um caso clínico em que a decisão é separar, você vai mostrar as consequências de tudo isso para eles. Que existe o processo de luto, que existe a necessidade de trabalhar a autoestima, que existe o medo de futuro, que esses medos, eles fazem parte e precisam ser trabalhados de uma forma individualizada. Né? Aí você vai encaminhar para uma terapia individual. No caso de Mariana e Ricardo, vamos pensar que eles decidiram permanecer juntos. Então aí você já cumpriu sua missão na terapia de casal,
Você pode espaçar as sessões, né? Os encontros eles podem ser quinzenais, até para você ter uma segurança também de alta. E dependendo da situação, se for de uma vontade deles, você pode encaminhar para terapia individual, porque aí cada um vai trabalhar suas questões. Mariana vai trabalhar ali sua questão com relação ao medo do abandono, a esses ciúmes, e Ricardo vai trabalhar esse excesso ao trabalho, né? Esse apego. Provavelmente ele está ali preso num sentimento de escassez e ele não quer trazer isso novamente. Então ele precisa trabalhar de uma forma mais profunda essa questão. Mas em se tratando da terapia de casal, você fez sua parte quando você identificou quais são os padrões disfuncionais desse relacionamento. Você fez sua parte quando você trouxe estratégias para eles, além de trazer a consciência desses problemas que estão gerando distanciamento entre os dois. Esse é o seu papel. E claro, viu, né, o resultado, viu que ambos aprenderam a fazer diferente nesse sentido? Pode ficar tranquilo, seu papel foi cumprido. E aí você pode, com o consentimento deles, dar alta para esse casal. Bom, gente, era isso. A gente fica por aqui. Eu espero ter contribuído para o conhecimento de vocês e para o manejo na prática clínica. Atender casal é muito edificante, inclusive para você como psicólogo. A gente aprende muito sobre o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Então, eu espero que eu tenha agregado. Foi um prazer estar com vocês e até logo! Que aula incrível com a professora e especialista Alana Araújo. A gente prometeu, pessoal, que seria a barra estaria lá em cima no conteúdo dessa aula. Vamos lá! Antes de eu falar um pouquinho mais junto aqui com a Nadine, deixa o feedback aí pra gente. O que vocês acharam dessa aula sobre o estudo de caso, falando sobre crises conjugais, como intervir? O que vocês acharam? Qual foi a qualidade do conteúdo? O que vocês puderam aprender e vão levar para a clínica de vocês, para a atuação de vocês? Comenta aí no chat. Só lembrando, muita gente comentou e escreveu no chat ao longo da aula da professora. A gente foi respondendo o máximo que a gente conseguiu. Talvez até o final dessa live a gente não consiga responder todos, mas a gente tem, como a Nadine falou no início, tem o número do nosso WhatsApp oficial, que o pessoal está enviando mais uma vez. Está aqui na descrição desse vídeo. Lembrando de participar do grupo, que também está na descrição desse vídeo, o link para participar. Tudo isso é muito importante para a gente manter a comunicação e atender bem todos aqui durante essa semana, durante essa imersão na jornada da terapia de casal, ok? Mas vamos lá. Essa aula foi especial. E por que ela foi especial? Para mostrar para vocês a qualidade com que produzimos os nossos conteúdos aqui. A qualidade dos profissionais que aqui trabalham, de cada um dos nossos professores, quem está por trás da câmera, equipe de iluminação, os coordenadores que aqui estão falando com vocês, tudo isso para mostrar o quanto essa instituição de ensino, a Elo Cursos Psicologia, ela trabalha com excelência. Ao longo dessa jornada, ao longo da desde o nascimento da Elo Cursos Psicologia, nós já formamos mais de 50 mil alunos. Pessoal, não é brincadeira. Não foi um, nem dois. São 50 mil alunos formados e certificados, com essa qualidade que mostramos aqui para vocês. Então vocês puderam aprender aí com a professora Alana Araújo nesse estudo de caso tão incrível. E eu quero que vocês levem esse aprendizado para a clínica de vocês. Leve o que vocês aprenderam aqui para atuação profissional mesmo. Mas não é uma despedida. Tem cara de despedida, mas não é uma despedida. Porque sexta-feira tem mais coisa e a Nadine vai falar um pouquinho pra gente. É isso mesmo, apesar de hoje ter sido uma aula especial, porque não é todo dia que a gente tem um especialista como se tivesse sentado com a gente, falando passo a passo do que ela faria em um atendimento. Mas, como o Felipe disse, não acabou ainda. Já coloca aí na sua agenda, coloca o despertador, se organiza, porque sexta-feira, pontualmente às 7 horas, nós temos o nosso último encontro dessa jornada. Então, serão 5 dias dessa jornada que é de fato imersiva
e a gente vai encerrar ela na sexta-feira com uma das aulas, se não a mais, uma das aulas mais importantes de toda essa jornada, onde nós vamos falar sobre o segredo para ser um terapeuta de casais de sucesso e transformar relacionamentos. E vou até além, não só relacionamentos, como também a sua vida. E olha, se você gostou do conteúdo de hoje, você não pode perder a nossa aula final. Nós vamos revelar aí as estratégias que são essenciais para quem quer se destacar nessa área, para quem quer construir aí uma prática sólida dentro da terapia de casal. E como a gente prometeu, a Nadine falou 5 dias. Aí vocês devem estar se perguntando, e amanhã? Que aula tem amanhã? Pessoal, funciona assim. Conforme a nossa surpresa, e eu comentei logo no início dessa live, amanhã, tudo que foi falado na noite de hoje pela professora e especialista Alana Araújo, nós iremos entregar em forma de apostila para todos vocês lá no grupo. Então, um conteúdo enriquecedor. Nós teremos ali referências bibliográficas, dicas extras. Então, a apostila vai um pouquinho mais além, para você poder aí se aprofundar ainda mais nos ensinamentos, nos conhecimentos que foram dados essa noite aqui. Mais uma vez, Felipe, Nadine, onde eu consigo essa apostila? Como eu faço para obter essa apostila? Participando do grupo oficial da Jornada de Terapia de Casal. O pessoal da Central do Aluno está enviando mais uma vez aqui o link para participar do grupo e receber essa apostila. Lembrando, ela será entregue amanhã de manhã. No máximo, pessoal, até umas 9 horazinhas, a gente já coloca essa apostila no grupo para todos vocês. É de vocês a apostila. Pode baixar, salvar no celular e ficar para vocês. É um material construído da Elo para todos vocês. Quanto custa? Nada. Como a gente falou, é uma jornada 100% gratuita. As aulas aqui não têm custo, assim como a apostila que iremos entregar para vocês. O nosso principal objetivo aqui é ajudar com que vocês tenham uma prática clínica melhor dentro dessa atuação com casais e famílias, ok? Nadine, sabendo disso, cronograma, que temos aula, o que mais a gente vai ter nessa jornada? Perfeito, Felipe. A gente vai encerrar essa jornada, então, na sexta-feira, mas nós também temos aqui um compromisso com vocês e também com outras pessoas. A gente quer entregar conteúdo de qualidade para todo mundo. Então, a gente viu aqui no chat o feedback de vocês, que vocês amaram a aula, que ela foi muito benéfica, vocês receberam muito conhecimento. Vamos compartilhar também esse conhecimento com outras pessoas. Então, clica aqui em compartilhar, manda para aquele seu colega que já atua com a terapia de casal, e esse estudo de caso vai ser muito bom para ele, para quem não conhece ainda e vai ter dicas muito valiosas, para aquele casal também que às vezes você percebeu que ele está em crise e alguma coisa ali pode ser interessante, compartilha. Ela vai ficar disponível para a gente aqui por 48 horas, e aí na sexta-feira, quando for a nossa última aula, antes dela começar, essa daqui de hoje, ela vai sair do ar. Então, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. É um conteúdo muito rico e a gente quer que mais pessoas também tenham acesso de forma totalmente gratuita. Antes da gente encerrar, acabei de receber aqui, pessoal, quem perdeu a aula 1 dessa jornada, certo? E tá aí ansioso, perguntou no chat, já fui lá na nossa Central do Aluno perguntar sobre a aula 1. Nós vamos fazer uma coisinha especial para vocês. Amanhã, nós iremos disponibilizar, pela última vez, como a Nadine acabou de citar, a aula 1, a aula 2, que é a aula de hoje, para vocês não perderem. Vamos disponibilizar também a apostila que nós entregamos na terça-feira, ontem, para os nossos alunos, e a apostila de hoje. Então vamos entregar o pacotão completo lá no nosso grupo especial da Jornada de Terapia de Casais. Mas, mais uma vez, enfatizando o que a Nadine falou, assistam, aproveitem este conteúdo, porque assim que iniciar a live de sexta-feira, esse conteúdo vai ser retirado do ar. Então aproveitem, baixem a apostila e consumam o material e aprendam com o material disponibilizado para a instituição. Mas quero deixar o convite para todos vocês aqui. Sexta-feira será a super aula deste evento. Para mim, das aulas que foram construídas, a gente foi aumentando o nível. Aula 1, aula 2,
aula 3 vai estar excepcional com a professora Alana Araújo. Você vai aprender ali a ser um terapeuta, a ser um profissional na terapia de casal, um psicólogo que atende na terapia de casal de sucesso. E isso implica em saber todas as técnicas, intervenções, como agir, como falar, como aplicar a anamnese e tudo isso na sexta-feira aqui conosco. Então não percam esse evento, participem lá do grupo do WhatsApp, sexta-feira, pontualmente, 7 horas da noite, aqui no canal do YouTube da Elo. A gente se vê mais uma vez. Até mais, pessoal. Foi muito bom a participação com vocês.